Muito bem, estamos voltando aqui. Tivemos a necessidade de derrubar a primeira live e voltar. Seja bem-vindo a todos que já estão se conectando novamente conosco para que o Dr. Tiago possa terminar aí os 3 pontos com as informações que ele estava dando. Deixa eu ver se ele já está voltando aqui. Pronto, ele já está. Deixa eu ver aqui. Muito bem, o doutor Tiago já está se conectando conosco. Estou só aguardando ele entrar para ele terminar os pontos que ele estava. Muito bem. Ok, estamos de volta. Pronto. Pronto. Então, Décimo segundo ponto, o senhor parou é, aí em escrever, né? Botar os isso, pensamentos e as emoções para fora na forma da escrita. isso, Vamos lá. exato. Pronto. Então, para a gente terminar com mais calma, o 13º ponto seria justamente se está tendo um prejuízo funcional, buscar uma psicoterapia. E isso é algo que tem sido feito, inclusive, justamente de forma online. Muitos profissionais da psicologia estão usando dessa forma, dessa tecnologia, para que, mesmo distante dos seus pacientes, né, possa realizar psicoterapia e possa manter o acompanhamento para o paciente nesse momento de crise. Lembrando também que existe, vou dar também uma dica que a pessoa pode tentar, no momento de uma crise de ansiedade, para amenizar um pouco dessa situação, daquela sensação. Na crise de ansiedade, muitas vezes o paciente ele sente que realmente que está infartando, está com falta de ar, mas como a gente disse inicialmente, aquilo ali não é um problema cardíaco nem respiratório, nada disso. O que acontece é que é a ansiedade que leva a esses sintomas. A sensação é real, mas não é uma doença orgânica. São os sintomas psicossomáticos. Então a pessoa tem que mudar o foco, porque quanto mais a pessoa pensar naquilo que está sentindo, o que está passando, mais aquela sensação vai aumentar e mais vai tomar conta da pessoa. Então existe até uma dica dos 5 sentidos, que é muito bom para tentar ver, mudar um pouco do foco nesse momento que a pessoa tiver com uma crise. Então é mudar o foco para seja o que for, como eu disse, porque enquanto pensar no que está sentindo, aquilo que está sentindo vai aumentar a sensação e piorar a crise cada vez mais. Então, no momento em que a pessoa está com uma crise de ansiedade, ela pode tentar utilizar os seus 5 sentidos. No seguinte, primeiro seria a visão. Então seria pensar 5, 4, 3, 2, 1. Então primeiro seria 5, a visão. Você vai mudar o foco e pensar em 5 coisas que a sua visão pode mudar o foco naquele momento. 5 coisas que você pode ver. Então depois disso seria 4. 4 coisas que naquele momento você mudaria o foco e conseguiria sentir o tato, pegar. Depois 3. 3 coisas que você conseguiria ouvir que está à sua volta. E você focaria naquilo, tentar ouvir aquilo. Depois 2. 2 coisas que você poderia sentir o olfato, o cheiro. E você focaria naquilo. E por último, uma coisa que você pudesse sentir o paladar, o gosto. E você focaria naquilo. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Nos 5 sentidos, você mudaria totalmente naquele momento de uma crise de ansiedade o seu foco, e só de mudar o foco por si só já é um fator que ajuda bastante para aquela crise cessar. Então, a psicoterapia, um controle dessa crise, seria aí uma outra dica, né? O 14º ponto seria a questão do autocuidado. Não é porque está na pandemia que você tem que estar o tempo todo de pijama, o tempo todo mal vestido, o tempo todo largado, não tomar banho, ficar em casa largado, né? Então, o autocuidado, isso é manter a sua aparência, manter a sua autoestima, é algo que vai ajudar na sua saúde mental também. E o 15º ponto, buscar a Deus. Então, Sim. a religiosidade é algo que está associado, tem estudos que comprovam isso. E muitas vezes até estudos feitos por ateus, mas que comprovam que a religiosidade é algo que diminui os níveis de ansiedade e depressão. Então, buscar a Deus, né, buscar a palavra, músicas que trazem referência à religiosidade é algo que ajuda também para manter a saúde mental nesse momento de pandemia.
E, inclusive, permita-me nesse momento que a gente falou nesse 15º ponto, né, trazer, inclusive, 3 breves versículos para a gente refletir nisso também, sobre essa questão desse momento de saúde mental. Então, o primeiro é um versículo muito conhecido, lá em primeira carta de Pedro, né, 5:7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então nós, como cristãos, que possamos aí lançar as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas preocupações aos pés de Cristo e ter a certeza, justamente como o próprio versículo fala, ele tem cuidado de nós, né? E vai continuar cuidando. Nada fugir do controle dele, e tenhamos isso em mente. Outro versículo, lá em Provérbios 12:25, como a gente falou inicialmente, a ansiedade muitas vezes leva a um quadro de depressão. E o próprio livro de Provérbios, há milhares de anos atrás, já falava sobre isso. Provérbios 12:25, que diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, a ansiedade já leva a essa depressão, mas ter sempre uma boa palavra, ter sempre um pensamento, um bom foco, e esse foco é justamente no nosso Senhor. E o terceiro versículo, para trazer nesse momento, é uma dica, digamos assim, também, trazida pelo apóstolo Paulo, que ele escreve lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, que o nosso pensamento possa estar justamente nas coisas do alto. Eu sei que é um momento em que a gente está passando por angústias, muitas vezes mortos na família, ou parentes doentes, ou até mesmo alguns de nós doentes, incerteza do desemprego, mas que pensamos em coisas do alto. Busquemos, né, buscar a presença do Senhor, que Ele também traz refrigério e calma para a nossa alma. Verdade. Amém. É muito importante esse 15º ponto, que eu considero ele acima de todos os outros, né? Essa paz que você tem com Deus, o momento da oração é extremamente importante. É um momento que você se isola um pouco e aí você respira mais fundo, você conversa com Deus, você desabafa, você põe o que está preso no coração para fora, e isso tudo evita a ansiedade, ajuda no tratamento da ansiedade. Não é? Muito bem. Doutor Tiago, eu tinha marcado aqui uma pergunta para mim, né? Deixa eu ver aqui. Quanto aos pensamentos disfuncionais, a questão do controle de pensamentos, aqueles pensamentos automáticos que são negativos e que a gente não controla, não é? O quanto é difícil isso, né? Veio aquele que diz: doutor, aí o senhor vai e orienta: olha, mas você tem que seguir esse ponto, siga essa orientação aqui. Mas, doutor, eu não controlo. Chega, né? Vem na minha cabeça e, de repente, estou lá cercado de algo negativo, completamente já me aprofundando num momento de tristeza, né? Ou de angústia. E esse pensamento disfuncional, como também lidar isso? Claro, eu estou vendo que dentro dos 15 pontos aqui, praticando pelo menos um deles, sendo bem rígido ali, sendo bem, como é que eu posso dizer, tendo disciplina, não é? Pelo menos num ponto desse, além de observar os outros, você talvez consiga ajudar nesses pensamentos disfuncionais. Mas qual seria a sua indicação para esse pensamento, já que ele é involuntário? Eu digo involuntário mas nós temos o subconsciente e tal. Isso aí, melhor do que o senhor para explicar, né? Pronto, isso aí é algo que é difícil de controlar realmente, né? E traz muita angústia, muito sofrimento. O Dr. Augusto Cury fala muito também no síndrome do pensamento acelerado. Isso. E se baseia um pouco nisso aí também, nessa questão desses pensamentos que não têm um certo controle. Isso aí está associado geralmente ao estilo de vida que a pessoa vive, o estilo de vida do mundo moderno que a gente está hoje em dia, e predispõe para esse tipo de pensamentos acelerados. E esses pensamentos, muitas vezes, a grande maioria das vezes, são justamente mais pensamentos negativos, a preocupação e medos excessivos,
Isso aí está associado, como o senhor bem falou também, é algo que vem muitas vezes do subconsciente, é algo que a pessoa não consegue naturalmente, por si só, controlar sozinha. Então, daí a importância de que, se isso está trazendo um sofrimento importante, buscar o tratamento. A psicoterapia vai trabalhar para que a pessoa identifique, como a gente falou inicialmente, muitas vezes um trauma que tem levado a esse tipo de pensamentos de repetição, esses tipos de pensamentos acelerados, bem como essa desorganização da neuroquímica cerebral, se há necessidade por algum tempo, a medicação para ajudar também no controle disso daí. Então é algo que, por si só, muitas vezes a pessoa ela não consegue controlar mesmo não. E isso vai retroalimentando, porque ela vai se sentir cada vez mais angustiada, cada vez mais nervosa, cada vez mais culpada, porque não está conseguindo fazer esse autocontrole. Mas fazer com que essa pessoa entenda que isso daí não é algo simplesmente porque ela quer ser assim, ou porque ela quer estar assim. É algo que é uma patologia que necessita justamente do devido tratamento para que gradualmente isso aí vá sendo controlado. Muito bem. Obrigado por ter respondido, foi excelente. Doutor, minha filha, Micaela, mais velha aqui, ela me passou uma pergunta. O que fazer com o ânimo para a atividade quando a mente quer, mas o corpo não responde? Pronto. Muitas vezes é bom a gente ver nisso também, porque necessariamente toda fraqueza, toda moleza, necessariamente não é algo mental. Então, no início de uma investigação clínica, de uma indisposição, de uma apatia, a gente tem que descartar uma causa orgânica também. Então, por exemplo, às vezes uma anemia mais forte faz com que a pessoa fique totalmente indisposta, tenha cansaço às atividades, uma alteração de hormônios da tireoide faz com que a pessoa se sinta para baixo, até simule sintomas de um quadro de depressão, de uma ansiedade, por uma alteração hormonal. Isso é mais comum principalmente nas mulheres, alteração dos hormônios femininos também, na época da menopausa, ou principalmente, às vezes, na época também da ovulação, da questão da menstruação. Então, mexe com o humor, mexe com o comportamento da mulher, a alteração hormonal. Então, alterações hormonais são algo que tem que ser descartado também. Então, se essa apatia não tem uma causa orgânica, se foi descartada uma outra doença, então aí a gente passa a pensar que é uma apatia mais associada a algo psíquico mesmo. E aí vê o porquê disso. Se é uma indisposição, como a gente falou, um dos pontos para diagnóstico da própria depressão é a fadiga excessiva, né? Então, essa indisposição, muitas vezes, a gente tem que avaliar se está associado a outros sintomas que possa se pensar num transtorno depressivo, numa alteração de transtorno de humor, de personalidade, de ansiedade, que possa desencadear isso daí. Tem uma pergunta aqui, obrigado por ter respondido, doutor. O acontecimento de Onilda, irmão Nilda, é uma irmã da nossa igreja, lá de São Paulo, ela está perguntando: o acontecimento de pesadelos pode estar relacionado à manifestação de distúrbio com a carga emocional? Na grande parte das vezes está. Na grande parte das vezes, a gente vê muitos pacientes ansiosos e depressivos se queixar muito da dificuldade de sono e quando pega no sono, tem pesadelos. Lembrando que o sono, geralmente ele se subdivide aí em 4 fases. A fase inicial, que é um sono mais leve, que é geralmente aquele momento que você deita, que você está mais acordado do que dormindo. Depois vem a segunda fase, que é um sono leve, que qualquer estímulo você até acorda. Depois vem a terceira fase, um sono mais profundo. E vem depois a quarta fase, que é a fase mais restauradora, que é chamada sono REM, que é a sigla em inglês de movimentos rápidos dos olhos. Nesse momento do sono REM, é o momento em que a pessoa sonha. Ali é o momento rápido dos olhos, porque justamente os olhos de quem está dormindo nesse momento estão para lá e para cá. É como eu brinco dizendo, antigamente tinha fita de videocassete, e a gente passava a fita e tinha que rebobinar. Então é como se fosse um momento em que o cérebro está rebobinando para você ter energia para o novo dia. Então, nesse momento de sono REM, que ele dura em torno aí de uns 20 a 30 minutos, é o momento onde a pessoa sonha. E é um momento de sonho mais restaurador. E
a pessoa tendo aí umas 7 a 8 horas de sono, esses ciclos vão se repetindo, de forma que ela tem em torno de 3, 4 a 5 momentos durante a noite do sono REM. E nesse momento do sono REM é onde está muitas vezes mais associada essa questão do subconsciente. Então, muitas vezes o sonho é uma manifestação do subconsciente, trazendo para o consciente naquele momento do sono REM, e que manifestar de uma forma diferente para você não acordar. Se você acorda, isso aí mostra que do inconsciente veio para o consciente de uma forma que trouxe uma angústia e um sofrimento também. Então, a gente sonha o tempo todo no momento do sono REM, mas se a gente lembra desse sonho é porque a gente acordou nesse momento do sono. Mas que questão de pesadelos é muito constante realmente nesse momento do sono REM em pacientes com ansiedade e depressão, e mostra aí também essa questão do sono inquieto, do sofrimento psíquico, e até mesmo no sono tem esse sofrimento emocional também. Muito bem. Muito bem. Eu agradeço pela resposta dada aí. Espero que a irmã Nilda tenha ouvido, e certamente ela ouviu e tenha tirado a sua dúvida. Doutor Tiago, o senhor tem mais alguma coisa fora as considerações finais? Porque, assim, infelizmente, a gente chega uma hora que tem que acabar, né? E temos outros compromissos. Eu certamente sei que o senhor precisa descansar e tem outras coisas a fazer amanhã. E nós estamos já na segunda live, né? E peço a Deus que nos dê a oportunidade numa próxima oportunidade de a gente estar junto novamente fazendo isso. Então, você pode dar suas considerações, ou até antes das considerações, se quiser acrescentar alguma coisa que não tenha falado ou dado tempo no início, destacar algo que falou e precisou ser complementado, o senhor fica à vontade, pode fazer isso agora. Então, nesse momento, é agradecer mais uma vez, né, a todos que também dispuseram um pouco do seu tempo para acompanhar esse momento aqui junto com a gente. Agradecer a paciência e a consideração que tiveram de acompanhar esse momento. Agradecer ao senhor pela oportunidade e frisar mais uma vez, né, que se a pessoa está com algum sofrimento emocional, não se envergonhar por isso e quebrar o estigma, que buscar um acompanhamento não é nada de doido, não. Isso aí é algo que, inclusive, a gente sabe que a gente tem um Deus que tudo pode e pode curar. Ele tem poder para isso. Mas ele também deixou à nossa disposição a psicoterapia, o tratamento medicamentoso, e Deus se agrada de momentos como esse, onde a gente busca informação, onde a gente busca mais conhecimento, e quando a gente busca um tratamento e a gente busca também uma melhora para o nosso bem-estar e para aqueles que nos cercam também. Muito bem. Doutor Tiago, do todo o meu coração, eu lhe agradeço por ter disposição de estar conosco essa noite. Lhe agradeço aí. Eu é que tenho a honra de ter a oportunidade de poder estar falando sobre esse assunto, de você se disponibilizar para estar conosco, tirando a dúvida de muita gente. Não deu para anotar aqui perguntas, senão a gente entraria numa terceira live, numa quarta live, e assim seria a live a noite toda, mas podemos abrir um outro espaço, quem sabe, numa outra oportunidade, e trataremos do assunto. Muito grato a Deus, né? Quero mandar um abraço em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana de São Paulo e da minha pessoa, como pastor dessa igreja, a igreja Batista do Timbi, lá em Camaragibe, da qual o nosso querido irmão Dr. Tiago faz parte, externar o apoio e o carinho da nossa família também. Aqui é de Nilza, que trabalha vez por outra com o senhor lá no hospital aqui. Então, todas estão mandando um abraço também à sua família, obrigado. Né, à sua esposa, aos filhos. Um abraço ao pastor lá da igreja Batista, a todos os membros. E vamos deixar... Eu vi que alguém perguntou aí, por favor, deixe lá gravado. Sim, vai ficar gravado no Instagram, e eu vou colocar lá no meu Facebook. Eu vou disponibilizar depois aí o meu Facebook para estar sendo lá observado, assistido por outras pessoas em momento oportuno, com mais tranquilidade, para anotar os 9 primeiros pontos que o Dr. Tiago citou lá, e depois os 15 pontos como informações para, pelo menos, amenizar, né? Uma forma de tratamento, mas que amenize a ansiedade ou a depressão de alguém
está passando nesse momento de pandemia e quarentena. Então, mais uma vez, eu quero orar a Deus, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, pela sua vida, pelo conhecimento que o Senhor lhe deu, muito maravilhoso da parte de Deus. Deus lhe dotou de dons e talentos, de uma capacidade impressionante, e Deus faz isso assim como usou Pedro, né, um pescador humilde, simples. Ele usou o apóstolo Paulo, muito sábio, criado aos pés de Gamaliel, poliglota, com tanto conhecimento. Então ele dá o dom a cada um conforme ele quer, da maneira que ele quer, para um trabalho específico do reino de Deus. Então agradeço de antemão a todos que estão aí na live e que nos acompanharam desde a primeira, a minha igreja lá presbiteriana em Jardim São Paulo, né? Eu vou dar aí, vou ceder mais alguns segundos para você agradecer também ao seu povo, os irmãos, os amigos que entraram aí. Fique à vontade e logo depois nós fazemos a oração final. Certo. Agradeço aí de coração. Eu vi que entraram algumas pessoas da minha família, pessoas lá da Batista de Timbi, vi alguns amigos e irmãos também da Batista de Jaboatão e do trabalho também. Então, Deus abençoe a todos. Agradeço aí por estarem acompanhando. Um abraço para todos. Amém. Vamos orar então. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de ouvir a Tua voz por meio do Teu servo, doutor Tiago, não apenas com as informações seculares voltadas à nossa vida cotidiana, à nossa saúde, como pessoas, como seres humanos dotados de emoções e pensamentos, sensações, onde nós precisamos de ajuda e de tratamento daqueles a quem o Senhor dotou de profissionalismo na área para nos ajudar. Nós te agradecemos também pela vida do teu servo, não apenas o médico, mas o teu servo, o teu filho, juntamente com sua família, a quem pedimos a tua bênção estendida para a glória de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelas orientações, pela edificação nos textos que foram citados no final das palavras do teu servo, como consolo e conforto e esperança para a nossa vida nesse momento. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a passar por esse momento com tranquilidade, com convicção de que tudo está no controle e nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite de paz para a glória do teu nome, em nome de Jesus, que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Doutor Tiago, um grande abraço, uma boa noite e que Deus abençoe a sua família e abençoe a todos aqueles que nos acompanharam, em nome de Jesus. Amém. Amém.